Saudações, querido estudante. Seja bem-vindo à aula de número 15 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Michelini. E hoje a nossa missão é continuar explorando um pouco mais sobre as leis de Newton e estudando as suas aplicações. Tá preparado? Vamos nessa! Você se lembra o que é um referencial? É provável que você já tenha ouvido falar da seguinte expressão: cada um tem o seu ponto de vista. Na física, um referencial ou ponto de referência é como um ponto de vista usado para observar um determinado fenômeno. Quando nós estudamos cinemática, algumas aulas atrás, nós vimos que, a depender do referencial ou ponto de vista, algo pode estar em repouso ou em movimento, ou até os dois ao mesmo tempo. Na dinâmica também existem referenciais, ou como costumamos chamar, os referenciais inerciais. Mas o que é um referencial inercial? Bem, falando de forma simples, um referencial inercial é todo e qualquer referencial que esteja no estado de inércia. Está confuso ainda? Calma. Vamos entender com um exemplo. Imagine que você está no ônibus voltando para casa e que esse ônibus esteja se movendo a uma velocidade constante em uma avenida em linha reta. Você olha para dentro do ônibus e vê que as cadeiras, o cobrador, o motorista, os outros passageiros estão parados ou em repouso em relação ao seu ponto de vista. Neste cenário, podemos dizer que você, o ônibus e os outros passageiros estão em inércia. Lembre-se que, como nós vimos na aula passada, para que um corpo esteja em inércia, das duas uma, ou ele está em movimento retilíneo uniforme ou constante, ou ele está em repouso. Na ilustração do ônibus, como todos ali estão em movimento uniforme, todos estão em estado de inércia. Qualquer referencial usado dentro do ônibus para observar um outro fenômeno físico é um referencial inercial. A partir do momento em que o referencial acelera, isto é, aumenta ou diminui a sua velocidade, ele deixa de ser inercial. Tá, mas qual é a utilidade disso? Para que serve estudar essa coisa? O conceito de referencial inercial é muito utilizado em dois campos, na astronomia e na aviação comercial. Na astronomia, por exemplo, utiliza-se esse conceito de referencial ao observar as estrelas. Para que os cientistas e astrônomos realizem as observações astronômicas, utilizam certas estrelas como referenciais inerciais. Estas estrelas se movem muito pouco se observadas daqui da Terra, ou seja, são quase que imóveis. A partir delas, os astrônomos podem medir suas distâncias, seu tamanho e coletar outras informações também. Já na aviação comercial, o conceito de referencial inercial é usado nos sistemas de navegação. O piloto automático, aquele equipamento que pilota o avião sozinho, utiliza a Terra como referencial inercial para traçar rotas e guiar o avião. E graças a esse equipamento, voos longos entre países distantes podem ser feitos de forma rápida e segura. Agora que a gente explorou um pouco mais a primeira lei de Newton, vamos explorar um pouco mais a segunda. A primeira lei nos falou que, se a soma das forças atuantes sobre um corpo for igual a zero, o corpo está em inércia. Mas o que acontece se a soma não for igual a zero? Conforme a segunda lei, que a gente também viu na aula passada, caso um corpo sofra a ação de uma força, este vai estar acelerado. Isto é, se eu empurrar um corpo da esquerda para a direita, o corpo vai acelerar da esquerda para a direita. E o que acontece se um corpo sofrer a ação de duas ou até mais forças? Como é que fica? Olha aí na tela o exemplo. Olha essa situação aqui. Você tem um corpo e você tem duas forças atuando nesse corpo. Uma mede 8 newtons e a outra mede 10 newtons. Mas note que as duas apontam para o mesmo lado. Como então calculamos a força resultante nesse caso? Como as duas forças apontam para o mesmo lado, a força resultante é simplesmente a soma dessas forças, como a gente pode ver aqui. Mas isso só funciona, novamente, quando elas apontarem para o mesmo sentido, ou para o mesmo lado. Então a força resultante será a soma das forças. É bom lembrarmos aqui que força resultante é resumir todas as forças que estão atuando no corpo a uma única só. Antes tínhamos duas, como está aqui. Quando foi calculada a força resultante, agora tem apenas uma. Vamos ver mais um exemplo. Agora nós temos um corpo onde tem uma força de 7 newtons para a direita e uma força de 2 newtons para a esquerda. O que está acontecendo aqui é como se fosse um cabo de guerra.
tem uma força tentando puxar o bloco para a direita e tem uma outra força tentando puxar o bloco para a esquerda. Quem é que ganha esse cabo de guerra aqui? É fácil de perceber, né? Já que o 7 é maior do que o 2, é óbvio que o 7 ganha. Mas quanto vai ser a força resultante? 5. Por quê? Nesse caso, quando as forças apontarem para sentidos opostos, veja que a força de 7 newtons aponta para a direita e a de 2 para a esquerda, a resultante é a subtração das forças. Mas tem um detalhe muito importante, tá? A resultante vai apontar para o mesmo sentido da força de mais intensidade. Olha só aqui de novo, você tem duas forças. Qual delas é a maior? Óbvio que é a de 7 newtons e ela aponta para a direita. A força resultante vai ser uma menos a outra, mas ela também vai apontar para a direita. Como disse aqui no enunciado, ela tem que apontar para o mesmo sentido da força de mais intensidade. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho novamente o corpo com duas forças, uma de 4 newtons e outra de 3, só que agora elas estão perpendiculares, isto é, o ângulo entre elas é de 90 graus. Como fica a força resultante nesse caso? Bem, toda vez que você tiver duas forças perpendiculares, a força resultante ela vai ser como se fosse a diagonal dessa figura aqui. Por esta razão, a soma da força resultante é uma soma pitagórica. Se você prestar atenção, isso aqui é como se formasse um triângulo retângulo, onde a força resultante é a hipotenusa do triângulo e as outras forças são os catetos. Para calcular a hipotenusa, a gente usa a relação de Pitágoras, né? Onde o tamanho da hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, se as forças forem perpendiculares, isto é, formam 90 graus entre si, a soma é dada pelo teorema de Pitágoras. Aqui eu não coloquei o resultado, mas eu vou deixar para você como um exercício de casa. Quanto vai dar a força resultante, nesse caso aqui, aplicando a soma pitagórica? Quanto é que você pesa? É provável que você responda 50, 60 ou 70 quilos, mas você sabia que o peso não é medido em quilos? Isso porque quilo não é unidade de peso, mas sim unidade de massa de um corpo. Esse engano é muito comum no nosso dia a dia, na verdade, porque essas grandezas são muito parecidas, então a gente confunde elas com certa facilidade. Mas anota isso aí para você não se confundir mais, tá? O peso é uma força, ou seja, é medido em newtons. E a massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, é medida em quilogramas. Vamos ver como se calcula o peso de um corpo? Olha aí. Para calcular o peso, a gente usa a mesma equação para calcular a força, que no caso é a segunda lei de Newton. Aqui no lado esquerdo ela está enunciada. Força é igual a massa vezes aceleração. Como estamos calculando o peso, primeiro a gente troca a força pelo próprio peso. E já que o peso sempre aponta para baixo, a gente pode usar a aceleração gravitacional, que também sempre aponta para baixo, no lugar da aceleração. Note que as equações são iguais. Elas calculam basicamente a mesma coisa. O que vai mudar somente é o nome de algumas grandezas. Outro detalhe importante. A massa ela é uma grandeza invariável. Pode ver que ela não mudou aqui nas equações. O mesmo valor de massa, uma pessoa, um corpo, um objeto vai ter em qualquer lugar do universo. Se você tem 60 kg de massa, você vai ter 60 kg de massa na Terra, na Lua, em Marte, em qualquer canto. Já o peso, ele varia com o local, porque ele depende da gravidade. Ou seja, aqui você pode ter um peso de 700 newtons, mas se você for para um outro planeta com gravidade maior, você vai ter um peso maior. Então, a massa é uma grandeza invariável, mesmo valor em qualquer lugar do universo. Já o peso é uma grandeza variável, muda de acordo com a gravidade do local. E essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, vamos praticar o conteúdo com exercícios. Bons estudos e até a próxima!